Eu tava pensando seriamente sobre o que eu poderia falar nesse canal, né? E o que tipo de assunto eu poderia falar. E eu tava pensando e tudo mais, aí eu pensei, por que eu não posso aproveitar que eu acabei realizando uma leitura, uma consulta, e conversar sobre um tema envolvido a isso? Só que no caso não vou explanar a consulta, porque no caso era uma coisa muito delicada. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes falando tanto sobre, detalhando detalhe por detalhe, mas falando um assunto que envolve essa questão. Entendeu? Porque, no caso, foi uma questão, foi uma consulta privada que eu realizei, então, assim, se foi privado, vai ficar no privado. Tá? Mas vamos lá, sejam muito bem-vindos ao meu perfil, aqui no meu canal no YouTube. Nós fazemos vídeos aqui 3 vezes na semana, na terça, na quinta e no sábado. Então aproveite para poder se inscrever, né? E deixar seu comentário sobre o que você achou. Nosso canal está crescendo, está aparecendo aqui bastante gente para poder interagir. Então vamos lá para o assunto deste vídeo. Além disso, também um aviso bem rápido, é que nós fazemos lives todos os dias a partir das 6 horas e vamos até as 8 horas da noite, onde vocês me veem trabalhando ao vivo, interagindo com vocês e muito mais. Agora vamos aqui para o assunto que eu anotei aqui no meu caderninho, vamos lá. Não viva com medo. É basicamente esse o assunto do vídeo de hoje, não viver com medo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque por mais que a gente fale assim de uma maneira onde isso pode ser um cenário muito diferente do que uma pessoa pode viver normalmente, isso acontece com muita gente. E muitas vezes, por eu ter a realidade que eu tenho, por ver várias situações de várias pessoas, eu muitas vezes acabo nem percebendo que tem gente que passa por isso. E a gente nem percebe. Ou seja, passa por situações complicadas com relação a, por exemplo, relacionamentos ruins que acabam não dando certo e acabam vivendo com medo, vivem por conta disso, né? Por conta abaixo desse medo que sempre é uma coisa que acaba corroendo e se tornando tóxica com o passar do tempo. E principalmente isso acontece em quesitos de relacionamento. Vocês já perceberam isso ou é apenas uma coisa que eu apenas fiz essa análise? Porque uma coisa que eu percebi é que sim, envolve sim bastante questões envolvidas a questões de relacionamento. Tá? Porque, por exemplo, quando acaba ali um relacionamento onde se torna uma coisa muito tóxica e o parceiro ele se torna uma pessoa que te desrespeita, né, como pessoa e acaba sendo para ser uma pessoa até mesmo levemente perigosa, você acaba vivendo ali nessa caixa desse medo, né, nessa questão desse medo de pensar, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, em outros tipos de sentidos, vamos dizer que você é uma pessoa que passou por muitas situações no quesito amoroso, onde teve várias experiências ruins. E aí, com base nessas experiências ruins, você acaba estipulando que você nunca vai de fato conseguir achar uma pessoa boa para você. Ou seja, viver com esse medo de acabar encontrando novas pessoas, o medo de poder vivenciar coisas novas, por conta de atitudes passadas. Então, assim, entender que as coisas ruins que acontecem na vida é uma coisa normal. Porém, isso se torna uma coisa negativa a partir do momento onde esse pensamento se torna uma sentença. O que acontece? Quando a gente coloca essas palavras tão fortes na nossa vida, a gente acaba tendo ali um certo tipo de pensamento que nada vai para frente. E se a gente tem o pensamento que nada vai para frente, nada realmente vai para frente. Porque o poder da palavra que a gente coloca sobre a nossa vida é sim uma coisa que é importante. Então, por exemplo, eu já cheguei a atender um cliente que ele já chegou a ter muitos pensamentos e muita palavra negativa sobre si mesmo, entendeu? Por conta de uma situação específica. E basicamente a vida dele se tornou sobre isso. Ou seja, ele basicamente perdeu a identidade dele, perdeu a individualidade dele, e começou a falar sobre ele mesmo, de uma maneira tão negativa, de uma maneira tão depreciativa sobre ele mesmo, que isso se tornou uma realidade. Então eu cheguei e falei para ele, olha, a partir de agora, quando você entrar na minha live, você não vai falar desse jeito sobre si mesmo. Quando você falar sobre si mesmo, você vai falar de maneira positiva. Mas aqui na minha live, você não vai falar dessa maneira sobre si mesmo. Porque você não merece esse tipo de tratamento. Porque vamos lá, você está fazendo terapia, você está se cuidando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas me parece, sinceramente falando, que, olha, para você colocar em prática o que você aprende no psicólogo,
O que você aprende na terapia é uma coisa muito básica. Não falar de maneira negativa sobre si mesmo. Já começa por aí. Então, assim, como é que você quer, de fato, ter uma mudança prática de maneira real no seu dia a dia, na sua rotina? Porque, assim, o segredo não está em você estar bem em apenas alguns momentos, em alguns minutos do dia, ou então alguma vez na semana. Mas você ter uma rotina de procurar estar bem. Entende a diferença gramatical? Então, o que acontece? Você, por exemplo, parar de falar de maneira negativa sobre si mesmo, você começar a se movimentar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo de pessoas que têm característica depressiva é sempre ficar na internet assim, scrollando no TikTok. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Sempre assim. Vendo vídeos e mais vídeos de pessoas vivendo a sua vida enquanto a sua tá aí parada. Então, o que eu poderia falar? Manter uma vida mais ativa. Essa é a verdade. Manter uma vida mais ativa. Porém, é o seguinte, você falar para uma pessoa ter uma vida mais ativa, envolve numa questão de que assim, muitas vezes, não tô com vontade, hoje não é um dia bom para poder fazer isso, sempre tem um porém, entendeu? Porém, é aquele pressuposto. Você não está fazendo isso porque você quer. Você está fazendo isso para você manter-se bem. Porque você sabe da sua situação. Então, isso se torna, na verdade, uma coisa importante para o seu bem-estar e para a sua saúde. Depressão é uma coisa que afeta todas as nossas áreas, inclusive de trabalho. Porque tem pessoas que são afastadas do seu trabalho por conta da depressão. Não sei se você sabe, mas tem gente que até se aposenta por conta da ansiedade, porque não consegue trabalhar. Então, assim, você pode fazer coisas que, a visão de muitas pessoas, pode ser poucas. Porém, se você fizer isso, é sempre uma vitória. E você deve celebrar essas mini vitórias no dia a dia. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem essa característica não tem vontade de fazer nada, vontade de ficar na cama, entendeu? Quando vai chegar a poder fazer as coisas mesmo, é sempre uma grande labuta, não tem muita vontade de fazer nada, não sente mais aquele ânimo de fazer as coisas. Não, assim, não faça porque você gosta, faça porque você tem que fazer. Entende a diferença? Então, por exemplo, manter uma mente mais ativa, ou seja, correr, fazer uma caminhada, primeiramente, tentar regular o sono, entendeu? Dormir melhor, dormir com mais horas de sono, no mínimo 7, 8 horas, para poder regular ali o bem-estar, para poder começar a trabalhar o bem-estar, mudar a alimentação, porque a alimentação muda o nosso bem-estar também. Se a gente se alimenta de maneira muito melhor, a gente vai estar muito melhor. Beber mais água. O quê? Você acha que só porque é uma coisa simples não deve ser dita? Deve ser dita sim. Beber água, se alimentar bem. Ou então, por exemplo, a leitura. Ao invés de ficar no celular, por exemplo, você está me vendo nesse vídeo agora. Tem quase 10 minutos. Você poderia pegar algum livro e você poderia ler. Compre um livro e leia. Trabalhe o seu vocabulário. Ou então, por exemplo, você pode descobrir alguma coisa que você gosta de fazer no quesito de hobby, ou seja, crochê, tricô, pintar, escrever um livro. Por exemplo, eu tenho vontade de escrever um livro. Então faço isso como hobby, porque eu gosto de fazer isso. Para poder me exercitar minha mente, exercitar minha criatividade, fazer alguma coisa legal. Por exemplo, costurar, fazer roupa, fazer um perfume, criar fragrâncias, plantar alguma coisa, cuidar de um animal, entendeu? Você tem a responsabilidade de ter ali uma rotina de cuidar de um animal. Então, assim, tem várias coisas para você poder ter uma vida mais ativa. Porque o ponto mais difícil não é você decidir o que você vai fazer, mas quando é que você vai fazer. Então, se você viver com esse medo e ter uma vida paralisada, na verdade só vira ruim, porque imagina só os seus familiares vendo que você está nessa situação de ter uma vida parada sem movimentação nenhuma. Na verdade, é até mesmo que desgastante para eles ver você nessa situação. Porque eu acredito que assim, venhamos e convenhamos, ninguém gostaria de estar passando por isso. Entende? Porém, compreender que o primeiro ponto de você buscar ajuda é sim você de fato buscando psicólogo, porque cartomancia e tarô não substituem uma consulta com um profissional de fato. Porque cada coisa é cada coisa. Tarô é tarô, psicólogo é psicólogo. Vamos aprender a separar. Mas vamos lá. Mantenha uma vida muito mais ativa, porque nessa situação específica você tem que fazer para você e não porque você quer. Tem essa diferença. Então não viva com uma vida estagnada dessa maneira, porque se você viver com uma vida estagnada, você vai saber o que vai acontecer com você. E novamente isso vai se repetir, porque você sabe, esses ciclos acabam se repetindo novamente, isso, isso e isso. Então assim, não deixe que isso vire uma bola de neve. Então
por conta desses relatos que eu acabo percebendo em consultas, que eu venho trazer para vocês em forma de vídeo. Então, o que posso ajudar vocês? E vamos aqui abrir uma roda de conversa. Interaja aqui nos comentários. E também, caso você quiser fazer uma leitura comigo, o meu número vai estar na descrição deste vídeo. Aproveite para poder me seguir e vejo vocês na terça-feira. Vejo vocês depois. Tchauzinho!